Começa hoje a super série da Rural Business Agricultura Mundial numa Fria. E se você opera direto ou indiretamente no agronegócio e ainda não é assinante de um dos pacotes de informação de mercado da Rural Business, acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br, porque os próximos capítulos dessa série serão exclusivos para os nossos assinantes. Ao todo, serão mais 5 episódios que semanalmente serão disponibilizados em nossas plataformas de informação. E tenha certeza de que esse material vai oferecer conteúdo de sobra para que você passe a lucrar mais no agronegócio ou consiga diminuir seus riscos, a depender, claro, do seu perfil investidor. Nosso grande objetivo é abrir seus olhos. E, para tanto, nós vamos fazer uma radiografia do abastecimento global de alimentos, que joga por terra alguns mitos e traz à tona uma realidade assustadora. Falta comida para matar a fome crescente do mundo. Mais do que revelar a verdadeira situação dos estoques globais de alimentos, a Rural Business quer te alertar para as manobras que usam como pano de fundo o falso manto ambiental. Te alertar para o gigantesco jogo de interesses que alguns países têm colocado em prática sem que você perceba, contando sempre com o apoio de grande parte da velha mídia. E qual é o grande objetivo dessa nova ordem mundial? Segurança alimentar, o petróleo deste novo século. E o que vamos ver nessa nova série é que cada dia que passa, produzir alimento terá um grau cada vez maior de importância. Nos próximos anos veremos que o que importa de fato é produzir a matéria-prima e não o processar, como há séculos se fala. Nos próximos anos será confirmado o quanto o trabalho de chão de mercado, ou seja, o de produzir matéria-prima, alimento, terá poder. E quem é o grande ator nesse campo? Bingo! O Brasil. Esse fazendão é a peça-chave nesse jogo. Neste país de terras férteis, que tem sol o ano todo, água em abundância e vocação agrária, tudo que se planta, colhe. O Brasil tornou-se o celeiro do mundo, invejado e cobiçado por europeus e asiáticos. Algo que de tão grandioso, pelo poder que nos garante, fomenta a manipulação e coloca a velha mídia, políticos e seus atores para tentar esconder de você o poder da produção agrícola do Brasil. E pior, estão por aí tentando colocar na cabeça dos brasileiros que vivem nos centros urbanos ideias muito distantes da realidade do dia a dia do campo. A Rural Business é a única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, porque opera há 30 anos nesse mercado sem qualquer interferência de patrocinadores, investidores, compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Por isso, precisamos do seu apoio. Nossa única fonte de renda provém de assinaturas. Com um investimento de menos de R$10 por mês, você pode começar a ter acesso diário a informações profissionais e investigativas de mercado, além, é claro, de séries exclusivas como esta. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br e escolha o pacote de informação que mais lhe agrade, que mais te interesse. E comece com apenas R$ 9,90 por mês. E assim você ajuda a manter os nossos serviços de informação estratégica de mercado no ar. E é graças a esse apoio que a Rural Business consegue levar sua comunicação muito além das fronteiras do campo, pois nos sentimos responsáveis por alertar toda a população de bem deste país para uma verdade que está escondida a 7 chaves. Pode faltar comida no mundo e o Brasil é peça-chave para evitar o caos global. Por ser um assunto de interesse de todos, pedimos que você se sente confortavelmente e, se for o caso, chame as crianças para a sala, porque as nossas crianças e jovens precisam conhecer as verdades que envolvem o agronegócio e a importância do alimento que chega à sua mesa todos os dias, para tirar o ranço das inúmeras mentiras que eles aprendem por aí, muitas vezes dentro das escolas que você, pai ou mãe,
paga todos os meses. Porque todos, desde criancinha, precisam saber que comida não cai do céu. O texto que eu vou apresentar a seguir foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, revisado e dirigido por Júlio Brissac, editor e diretor aqui da Rural Business. Um fato básico e até ridiculamente explícito, mas constantemente deixado de lado por quem veste o falso manto ambiental para pagar de bacana ou defender interesses que passam longe desse objetivo, é que para produzir alimento em grande escala é preciso grandes extensões de terras férteis, aptidão, sol na medida certa, água em abundância, segurança de todas as formas, inclusive jurídica, de propriedade, para que alguém se predisponha a correr riscos e investir pesado no campo, fazendo funcionar toda uma cadeia produtiva para que a comida chegue todos os dias à sua mesa e alimente uma máquina que não pode parar nunca. Neste quesito, até que os orgânicos consigam de fato ganhar escala, uma verdade tem que ser dita: o uso de defensivos agrícolas seguros se faz necessário para a produção de alimento em grande escala neste mundo. E todos os países utilizam, porque sem eles, os custos operacionais inviabilizariam a agricultura e a humanidade já estaria passando fome há décadas. Você, eu, todos nós temos a facilidade de entrar no supermercado para escolher o que comer, porque lá no campo, inovações tecnológicas são aplicadas. Sem isso, não haveria produção suficiente para matar a fome cada vez maior do mundo. E olha, até mesmo os ecobobos, os ecochatos, que conscientes ou não defendem interesses bilionários e que estão por aí, tipo Greenpeace, detonando a produção agro do Brasil. Só que o cerco está cada vez mais apertado e é hora da geração Nutella acordar. Todos os números que vamos te mostrar são oficiais, atualizados em novembro agora de 2020 pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Quem nunca ouviu por aí é que o consumo de um alimento X ou Y está em queda? Pois saiba você, que é aqui que está a chave desse cofre. Ao contrário do que dizem por aí nesse planetinha chamado Terra, a demanda por comida nunca cai, ela só cresce. É só pensar um pouco para perceber que não existe a menor chance do mundo reduzir o seu consumo de alimento, pois a cada dia nascem mais e mais pessoas. A população vive hoje com mais capacidade de consumo, em sua grande maioria nas cidades, com o supermercado em cada esquina, com mais qualidade de vida e por muito mais tempo. Nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou significativamente em todo o mundo. Quem nascesse em 1960, por exemplo, o ano em que as Nações Unidas começaram a compilar esses dados, poderia esperar viver até os 52 anos de idade. Hoje, essa média já ronda a casa dos 73 anos, pelo menos. Ou seja, ganha-se aí, em média, 20 anos de vida e consumo de comida. 20 anos, meu amigo. Então, quem em sã consciência pode acreditar em queda de consumo de alimento? Mas sabe por que falam isso para você por aí? Porque de tempos em tempos você ouve que o consumo de carne, arroz ou qualquer outro alimento básico está em queda? Primeiro, porque quem manda na mídia mundial, ou seja, nas informações que chegam até você, é a indústria e não a ponta de produção. Indústria é essa que tem o maior interesse de mexer com o mercado ao seu favor e usa para isso a arma mais letal de todas, a comunicação. E segundo, em razão das constantes quebras de produção. O fato é que o consumo recua não por uma retração de demanda. Ele aparece em queda, sobretudo nos números apresentados por governos em todo o mundo, porque ninguém consegue comer o que não existe. Simples assim. O milho é o cereal mais importante desse planeta, responsável por alimentar bovinos, suínos e aves ao redor do mundo, produzir energia renovável como etanol e chegar às nossas mesas de forma in natura, em bolos, pães, molhos, margarinas, maionese, tempero em pó, ração de cachorro, cerveja e inúmeros outros produtos.
Hoje, quase tudo tem milho na sua composição, coisas que a gente até custa acreditar. E este grão não cai do céu. O que vamos te mostrar agora é uma viagem por 50 anos de história dividida em 5 décadas e que vai nos levar à mais incrível descoberta sobre a produção e consumo de alimentos ao redor do planeta, já apresentada por uma agência de informação. E a Rural Business tem muito orgulho de ser ela a levar isso até você. Acompanhe da esquerda para a direita que o consumo de milho deu um tremendo salto entre os anos de 1971 e 1981, que são apresentados em safras no gráfico, de 1970-71 a 1980-81, pois é assim que o ano é contado na agricultura. Pois bem, o aumento chegou a 53%, o que significa que em apenas 10 anos a demanda mundial por milho passou de 269 para quase 412 milhões de toneladas, ou 143 milhões de toneladas a mais. Na década seguinte, o crescimento foi bem menor, de 15%. Depois subiu para 29%. Mas perceba o que aconteceu desde a virada do século. Sim, um tremendo boom de demanda, puxado pelo aumento vertiginoso do uso do milho na produção de etanol. Vale destacar que, além de jamais ter ocorrido uma única queda nesses 50 anos de história, nas últimas 2 décadas o mundo deixou de consumir 609 milhões de toneladas de milho para passar a casa de bilhão. A expectativa é que na nova safra 2020-21, pelo menos 1 bilhão e 150 milhões de toneladas de milho sejam consumidos ao redor do planeta. Bilhão de toneladas, ouviu bem? Em resumo, a cada 10 anos o mundo vem aumentando em média 34% do seu consumo de milho, o que significa demandar 176 milhões de toneladas a mais a cada década. E tem ideia de quantos países são necessários para produzir tudo isso de milho? Bom, só para ter uma noção, se deixarmos de lado os 10 maiores produtores, seriam necessários todos os demais, 98 países ao todo para produzir essa quantidade de milho. Percebe a fragilidade do abastecimento? E o que já parece quase surreal se torna assustador quando colocamos junto com o milho outros 2 alimentos básicos para o mundo, a soja e o trigo. O consumo global de milho, soja e trigo cresce a uma média impressionante de 29% a cada década, demandando 325 milhões de toneladas a mais a cada 10 anos. Veja que 50 anos atrás o consumo de milho, trigo e soja era de pouco mais de 640 milhões de toneladas, que é esse número, 0,64, mostrado à esquerda no gráfico. Hoje, este mesmo consumo já bate no recorde de 2,27 bilhões de toneladas, 255% de aumento, o que confirma uma população que já consome 1,63 bilhão de toneladas a mais de milho, trigo e soja num prazo de 5 décadas. Tem ideia do que isso representa? Estamos falando de 1 bilhão e 630 milhões de toneladas a mais de alimento. Bom, se tudo caísse do céu, ou se fosse possível cada um plantar em casa para consumo próprio, como sonham alguns socialistas utópicos por aí, até não haveria problema. O detalhe é que isso demanda terra. E não é qualquer terra e em qualquer lugar, não. Tem que ser terra agricultável e estar num país que tenha condições ideais de clima e segurança jurídica, pois do contrário, nada que se planta dá. Só que terra não é elástica, meu amigo. Além de finita, demanda investimentos altíssimos para garantir alimento, o que nem sempre é possível em razão dos preços flutuantes do mercado, que ora garantem lucros, mas em boa parte das vezes afundam os produtores no prejuízo, já que essa é uma fábrica sem telhado, operando a céu aberto. Perceba que já surge algo de diferente neste gráfico. O destaque em vermelho confirma que entre 1981 e 1991, a área de cultivo de milho, soja e trigo caiu 1% ao redor do mundo e jamais conseguiu recuperar o crescimento de 20%
de 50 anos atrás, atingido entre as safras de 1970-71 e 1980-81. E aqui está um ponto fundamental dessa longa história de mentiras que te contam por aí e que nos deixa enxergar no meio da névoa o quão cobiçado é este Brasil. Enquanto o consumo de alimentos básicos como milho, soja e trigo cresce em níveis galopantes em todo o mundo, como já te mostramos antes, há uma média de 29% a cada 10 anos, a área de plantio aumenta quase 3 vezes menos, em 10% apenas. Em 50 anos, a área de plantio desses 3 alimentos básicos que compõem quase tudo que chega à sua mesa aumentou apenas 57%. Passou de 347 milhões para 546 milhões de hectares em todo o mundo. Alguém alguma vez já tinha te contado isso por aí? Quem ouve o senhor Macron, presidente da França, o senhor DiCaprio, a dona Angela Merkel da Alemanha e a pirralha Greta Thunberg falando de desmatamento, poderia pensar em algo semelhante? Poderia imaginar que nas 2 últimas décadas, como revela bem o gráfico, o aumento de área de cultivo de soja, milho e trigo está praticamente estagnado e com um aumento muito abaixo de 50 anos atrás? Pois então, para produzir hoje quase 4 vezes mais milho, soja e trigo que 50 anos atrás e garantir a comida de todos os dias do senhor Macron, da pirralha Greta, da dona Merkel, do senhor DiCaprio e outros tantos lobos travestidos de cordeiro que andam por aí a usar e abusar do falso manto ambiental para tentar tomar posse das riquezas do Brasil, os produtores brasileiros tiveram que trabalhar muito duro. Eles tiveram que colocar muito dinheiro no campo para garantir não só o aumento da área de cultivo, mas um incremento médio de 19% na produtividade das lavouras, que você vê demonstrado neste gráfico da esquerda. E pasme você que lá em 1970-71, o mundo conseguia colher só 29,6 sacas de soja, milho e trigo por hectare. Hoje, essa produtividade fica em torno de 69,5 sacas, 135% acima de 50 anos atrás. E sem isso, o mundo já estaria passando fome. Pois foi o forte avanço tecnológico aplicado ao campo. E entre eles, vale lembrar, está o uso em larga escala de defensivos agrícolas, que permitiu que a produção global de milho, soja e trigo saísse de 620 milhões para impressionantes 2,28 bilhões de toneladas em 50 anos, mantendo um crescimento médio de 30% a cada década, 3 vezes mais que o aumento da área, como revela o gráfico da direita. E fica aqui um conselho da Rural Business a todos os marionetes de plantão. Fechem a matraca e comecem a pensar positivo, a rezar um bom terço, até mesmo fazer macumba, pois dependendo do que vier pela frente, a agricultura mundial pode entrar numa tremenda fria. E vocês vão sentir na carne que a fome dói bem mais do que a ganância. Observe atentamente esses 2 gráficos, mas foque primeiro no da esquerda. Ele confirma que mesmo com tudo dando certo, ouviu bem? Mesmo com tudo dando certo, o que significa o mundo conseguir tirar dos campos 2,28 bilhões de toneladas de milho, soja e trigo, uma produção tão, mas tão gigantesca que jamais foi vista nesse planetinha chamado Terra. Ainda assim, a capacidade de abastecimento mundial dos 3 mais importantes alimentos do mundo vai desabar. O que é revelado por esse outro gráfico é estarrecedor, sobretudo quando analisamos todas as informações em conjunto. Mesmo aumentando em 57% a área de cultivo de grãos em 50 anos, mesmo investindo pesado para ampliar em 135% a produtividade média das lavouras e mesmo aumentando em 268% a produção, a capacidade de abastecimento do planeta está em queda livre. Voltamos a insistir que mesmo com tudo dando certo e que a nova temporada 2020-21 consiga garantir a produção
de 2,28 bilhões de toneladas de milho, soja e trigo. Ainda assim, os estoques terão capacidade para garantir o consumo global por apenas 111 dias, o que já confirma a maior crise de abastecimento em 6 anos. Ou seja, além de não ter nada definido para 2021, já que ainda falta a produção aqui da América do Sul deixar os campos, nada, absolutamente nada pode dar errado em 2022, pois se isso acontecer, a crise alimentar pode ser gigantesca. Resumidamente, para garantir comida farta à população, seria preciso sim, ou corrigir os absurdos jurídicos de reserva legal do Brasil, único país do mundo que tem que cumprir uma legislação duríssima para produzir alimentos, investir ainda mais em evolução tecnológica e assim produzir muito mais grãos. Diante do caos do abastecimento que se anuncia, manter a legislação atual sobre as áreas de produção de alimentos nas propriedades rurais brasileiras é simplesmente desumano. É patrocinar o começo desse caos e deveria ser classificado como crime contra a humanidade. Meu amigo, a nova ordem mundial que se desenha tem 2 objetivos claros e você precisa estar muito consciente, pois as mensagens que tentam incutir isso na sua cabeça e na cabeça de seus filhos e netos chegam aí no seu celular por meio de informação disponibilizada por parte da velha mídia. O primeiro ponto é massacrar a população, mantê-la na mais absoluta pobreza, para que siga sobrevivendo de migalhas e cada vez mais dependente do establishment, que tenta dominar o mundo. E por isso, desmatamento virou crime. E o segundo é manter no cabresto e sob seu controle países que têm riquezas infindáveis, grandes extensões de terras agricultáveis e condições climáticas para garantir segurança alimentar. Pois diante da fome, a governança vira um caos. E quantos países há no mundo que conseguem garantir tais objetivos? Muitos? Você acredita que a África poderia suprir tal demanda? Não, meu amigo. Só existe uma única nação com tanta riqueza. E esse país é o Brasil. Pois bem, no próximo capítulo nós vamos mostrar o que está acontecendo de fato na África quando o assunto é capacidade de produção de alimentos. Será que o continente africano tem mesmo condições de corrigir os buracos de abastecimento de alimento global? Será a África o nosso grande concorrente num futuro próximo? O que é de fato verdade e o que é fake quando o assunto é agronegócio na África? Você saberia dizer? Pois a resposta você terá no segundo capítulo da nossa nova série A Agricultura numa Fria. Avante, agronegócio desse imenso Brasil. Só com informação profissional e investigativa é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.